Noite. Hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação do que é o workshop Cabeça do Dragão, de que hoje já é o método Cabeça do Dragão, que inclui o workshop, o Despertar do Dragão e os atendimentos individuais de Cabeça do Dragão. Então, para aqueles que não me conhecem ou só me conhecem virtualmente, eu sou Patrícia Cobra Vivas, sou consteladora, helper em Pathwork. Eu desenvolvi o workshop Cabeça do Dragão em 2009, então é dele que eu vou trazer as informações para vocês hoje, contar um pouco da história, de como eu cheguei a ele e fazer esse convite a vocês de conhecerem um pouco sobre o que é esse trabalho. Oi, queridas, bem-vindas todas. Ei, Flávia, que bom você aqui. Eu vou contar um pouco da minha história e vou contar um pouco como eu cheguei a esse trabalho do Cabeça do Dragão, a desenvolver esse trabalho do Cabeça do Dragão. E eu tinha muito interesse sobre astrologia muito cedo, muito criança ainda eu tinha interesse, mas era algo que não era um estudo, era só uma diversão, uma distração, e eu tinha essa facilidade, né? A impressão que eu tenho era como se eu tivesse sempre entendido aquilo, como se eu tivesse sempre aprendido aquilo. Então, os anos se passaram e eu me tornei dentista, fui dentista há 23 anos, e durante esse período eu fui realizando o que eu sempre senti como meu chamado, né? Eu queria fazer medicina, não conseguia entrar, e nesse período, enquanto dentista, eu fui fazendo várias formações terapêuticas. Eu morei em Brasília 20 anos e em Brasília abre todas as portas possíveis de espiritualidade, de autoconhecimento. E em Brasília, então, eu realmente comecei a dar os passos principais do meu autoconhecimento. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que foi super importante como um divisor de águas, foi o Criança Ferida, com a Ida Pushnik e uma equipe grande de terapeutas, que é um trabalho incrível. E na medida que eu fiz o Criança Ferida, chegou para mim o Pathwork, né? Então, outro dia num bate-papo com uma amiga aqui, eu comentei que o Pathwork é a base do meu autoconhecimento. Ele realmente é a minha âncora é a minha âncora e a minha estrutura interna foi construída a partir desse trabalho. Então, é um trabalho que eu estou desde 96, eu comecei a fazer Pathwork, né? Então, esse trabalho eu tenho certeza que me possibilitou o ancoramento interno para a criação que foi desenvolver o workshop Cabeça do Dragão. Então, uma das coisas que eu fiz em Brasília foi realmente buscar um aprofundamento no meu autoconhecimento e principalmente na astrologia, que eu tinha um grande interesse. E para minha sorte eu encontrei a Jane Leibniz, que foi uma mestra linda e que tinha estudado com a Dona Emile de Mesheville. E ela trouxe esse mundo astrológico, psicológico e esse mundo das possibilidades da astrologia. Não só uma astrologia convencional, mas esse mundo arquetípico e psicológico da astrologia. E as pessoas na época diziam, você deveria ser astróloga. E eu dizia, não vou ser astróloga porque eu vou encontrar um jeito de que as pessoas vivenciem seus mapas. Bom, o tempo passou, então muito tempo passou depois disso, creio que mais de 20 anos, que isso foi mais ou menos de 89, e eu desenvolvi o Cabeça do Dragão em 2009. Então, bem mais. E quando eu estava na minha
eu mudei para Florianópolis em 2008, agora faz 13 anos que eu estou morando em Florianópolis, e nesse período, trabalhando com o Pathwork, também chegou a formação de constelações em Porto Alegre, trazidas pela Cláudia Boatti e pela Renate Miller, e eu decidi fazer. E no segundo ano da formação de constelação, então eu pensei, me deu um clique num determinado momento, eu falei, meu Deus, agora eu tenho a ferramenta. Agora eu posso realmente colocar em prática o que eu idealizava, o que eu sonhava. Então, em 2009, eu propus para algumas alunas de Pathwork, na verdade eu tinha vários grupos de Pathwork, então eu propus para todos eles quem gostaria de fazer essa experiência comigo. E umas 14 pessoas concordaram e durante um ano nós fizemos então isso que a princípio não era cabeça do dragão, era realmente um experimento. O que eu fazia os mapas astrológicos dos participantes e após isso então nós vivenciávamos as pessoas, cada uma entrava no lugar de um planeta e nós vivenciávamos esse mapa dessa pessoa. E nesse momento era tudo muito experimental e eu realmente fui muito cuidadosa, eu tinha muito cuidado porque eu estava entrando e unindo duas ferramentas riquíssimas, importantíssimas, muito profundas, mas eu fui vendo ao longo do tempo que tinha uma riqueza enorme acontecendo ali, né? Surgiam muitas coisas das histórias de cada um e passos importantes eram dados. Naquele momento eu não tinha muita clareza do que acontecia. Então, anos depois, no final desse trabalho, eu então trouxe uma vivência final, que era trabalhar com a cabeça do dragão. Fazer um movimento sistêmico com a cabeça do dragão. E foi lindo, foi profundo. E eu falei, bom, é esse o olhar, né, do trabalho. E como eu disse, eu fui muito cuidadosa, né? Então, somente em 2012, eu lancei então o primeiro workshop, né? Que foi aqui em Florianópolis. E a partir daí, eu fui começando a perceber a riqueza e a profundidade do trabalho. Claro que naquele momento era um trabalho muito diferente do que é hoje. Hoje, tanto o trabalho amadureceu quanto eu amadureci, e um é reflexo do outro. Então, é um trabalho, principalmente depois que eu encontrei as novas constelações com a Brigitte Champetier de Ribes. O meu trabalho deu um aprofundamento muito maior e um salto, como nós podemos dizer, um salto quântico de maturidade, né? Então, em 2012, então, eu lancei o primeiro workshop e a partir daí, então, alguns amigos começaram a me convidar para fazer workshops. Então, a Maria da Glória Freitas me convidou para fazer em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O Leonardo Figueiredo me convidou para fazer em Brasília. A Maria Conceição Cedrais me convidou para fazer em Salvador. E assim eu fui sendo convidada e eu fui ouvindo os chamados e fui aceitando os chamados. A Eva Pierracos dizia para a gente dizer assim a vida. E nesse momento eu realmente coloquei para o universo que eu iria para onde me chamasse, né? Então, o que eu fui vendo ao longo do tempo, então, até o início da pandemia, a gente fazia em 15 cidades aproximadamente no Brasil. Aí, então, eu fiz em Buenos Aires, Montevidéu, e esse ano, seguindo na programação que eu tinha uma agenda, né, considerável dentro desse número de algumas dessas cidades. Então, com a pandemia, nós não teríamos mais possibilidade de fazer presencial, né? Então, o que eu fui vendo ao longo desse tempo, de 2012 para cá, além desse amadurecimento do trabalho, foi que o que vai acontecendo no trabalho
é que a gente vai verificando e vai trazendo à consciência o que de alguma forma impedia ou impede a pessoa de se realizar profundamente diante da vida, de trazer realmente seu potencial e sua realização. Tá? Então, o que acontece nesse trabalho? Né? Então, eu faço o mapa astrológico. Normalmente ele acontecia somente presencial até agora em setembro, que nós fizemos o primeiro workshop online. Então, ele acontecia presencial, eu colocava as lâminas das casas astrológicas no chão e colocava os planetas. E as pessoas, os participantes, se dirigiam a esses planetas e a pessoa que fazia a vivência do seu mapa astrológico se dirigia ao centro da mandala, com a consciência de que está chegando no momento do seu nascimento. Né? Então, quando isso acontece, quando a pessoa se coloca no centro da mandala astrológica, no chão, ou aqui agora online, as pessoas realmente entram e são tomadas por esse campo. Né? Elas entram e, como em uma constelação, as pessoas entram no lugar de pessoas, de familiares, de pessoas, de questões do sistema, de imóveis, de várias questões, inúmeras questões. No workshop Cabeça do Dragão, o que acontece é que as pessoas entram no lugar dos planetas. Né? E o que a gente faz nesse trabalho, ele é absolutamente vivencial. Né? Nós fazemos, as pessoas entram no lugar dos planetas e os planetas vão trazendo informações incríveis. Né? Eles trazem informações, sim, dos próprios planetas, mas eles trazem informações do sistema da pessoa, de onde a pessoa de alguma forma está presa. Então, a gente não faz nenhuma análise do mapa, não tem nenhuma leitura de mapa, nenhuma análise de mapa. É absolutamente vivencial e nós mergulhamos nesse mapa dessa pessoa e nesse mundo arquetípico que o campo vai nos trazendo. Né, que a astrologia nos mostra e que esse movimento, utilizando a ferramenta das constelações, nós vamos mergulhando e trazendo à tona o que está inconsciente e limitando a pessoa de fazer face à vida, de se realizar, de estar pleno diante da vida, de realizar a sua tarefa. Né? Ontem ainda eu assisti a Matrix. Então tem um determinado momento que ele pergunta para o chaveiro, mas o que você está fazendo? Ele falou, mas esse é meu propósito. Né? Esse é o meu propósito dentro desse grande movimento. Então, é como eu realmente posso despertar os meus potenciais, despertar para a vida, despertar para essa apropriação do meu lugar aqui na vida, né? Com os meus dons e talentos. Né? Então, para aqueles que não conhecem a astrologia, o que significa a cabeça do dragão? No nosso mapa astrológico, a cabeça do dragão, ela é para onde nós estamos indo. Ela é a cabeça do dragão ou nódo lunar norte. Então, existe uma cabeça do dragão e uma cauda do dragão. Um nódo lunar norte e um nódo lunar sul. Então, a cauda do dragão é de onde nós viemos. É o que nós trazemos na nossa bagagem, o que nós trazemos na nossa história. Então, ela vai trazer dons e talentos e, ao mesmo tempo, ela vai trazer crenças, valores, padrões, né, rígidos muitas vezes, e aprisionamentos muitas vezes que foram vividos por nossos ancestrais e nós carregamos acreditando que aquilo de alguma forma é toda a verdade. Né? Então, o que nós fazemos no workshop é identificar esses pontos onde nós estamos emaranhados nessa cauda do dragão. Da mesma forma que ela traz talentos e dons, ela traz desafios, ela traz dificuldades. E a cabeça do dragão é para onde nós estamos nos dirigindo.
né? Ela não é simplesmente o propósito de vida, mas ela, junto com o Saturno, junto com o meio do céu, junto com o nosso Sol, ela vai nos mostrando com o nosso mapa, que é um universo único, né? Ela vai nos mostrando o que nós, de alguma forma, estamos limitados, presos, nos impedindo de nos realizar plenamente diante da vida. Então, o workshop Cabeça do Dragão, ele tem um olhar e o que a gente identifica é que a pessoa vai dando passos na medida que ela vai se liberando, ela vai dando passos para chegar à sua cabeça do dragão, para, no mínimo, se dirigir à sua cabeça do dragão, né? Nós vamos, o campo, não sou eu que decido, não sou eu que conduzo, eu tenho o mapa da pessoa na minha mão, mas quem conduz o trabalho é o próprio campo. A partir do que o campo vai nos mostrando, então eu vou sendo conduzida por isso. E ele vai trazendo o que está mais emergente nesse momento. Então, para uma pessoa, às vezes um tema sendo trabalhado libera a pessoa completamente e abre as possibilidades de uma nova experiência, de um novo momento, de um novo olhar para a própria vida, né? Para outras pessoas, nós vamos trabalhando inúmeros temas. Então, nós trabalhamos um tema que aparece, liberamos isso, trabalhamos um outro tema que venha, e nós vamos trabalhando tema a tema e liberando a pessoa do que de alguma forma está, onde ela está aprisionada. Então, é como se nós fizéssemos uma ou mais constelações sem tema, sem sabermos, sem escolhermos um tema e deixando que o campo traga qual é esse tema. O campo é muito mais sábio do que a nossa mente, o campo é muito mais sábio do que o nosso ego. Muitas vezes eu quero, mas eu quero trabalhar dinheiro, eu quero trabalhar meu profissional, eu quero trabalhar o meu afetivo, mas eu deixo de trabalhar o denominador comum, que me impede de estar não realizado em uma ou em várias áreas. Então, o campo é soberano, o campo vai trazendo as informações do que precisa ser trabalhado. O que é muito bacana para mim mesmo, e cada vez mais eu me surpreendo e me encanto com isso, é impossível não me encantar, é que muitas vezes acontece então, por exemplo, sai Plutão, Mercúrio e Sol, eles começam a se mover e no mapa da pessoa aqueles planetas estão aspectados. E aquelas pessoas não sabem nada de astrologia, nunca viram e não vão ver o mapa da pessoa, né? O trabalho da pessoa, esse trabalho, o mapa, ele continua privado, a única pessoa que vê é a pessoa, é a própria pessoa que está se trabalhando, e assim mesmo somente depois do trabalho, né? Então ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe. A única coisa que todos sabem é que nosso olhar é nos dirigirmos e chegarmos à cabeça do dragão, ou no mínimo caminharmos nessa direção, nos liberarmos para nos abrir a isso, que de alguma forma nós já dissemos sim. Isso é uma coisa que eu trago muito nos workshops, que é muito importante, porque por mais que a gente diga, eu sou um ET, eu não gostaria de estar na Terra, eu não gostaria de... é muito difícil estar aqui, o meu destino é muito difícil. Na verdade, nós já dissemos sim. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo essa experiência, nós estamos aqui porque nós já dissemos sim. E a nossa cabeça do dragão, ela traz o que de alguma forma foi usado distorcidamente pela minha ancestralidade, usado distorcidamente, talvez em vidas passadas, mas nesse trabalho nós só entramos no campo familiar, no campo sistêmico,
nós não trabalhamos vidas passadas, né? Nós trabalhamos o que veio da sua ancestralidade, que de alguma forma foi usado mal, de alguma forma nossos ancestrais possam ter prejudicado pessoas, né? Então, o que nós trazemos, eu vou repetir, são padrões, são valores, são crenças que muitas vezes nos prendem, né? E muitas vezes achando que precisamos pagar, que precisamos expiar por algo do passado, e que não é verdade, né? Tudo que foi como é e foi necessário. Como agora nessa pandemia, por mais difícil que seja, por algum motivo é necessário, né? Existe algo que é um grande aprendizado para todos nós. Por mais julgamentos que tenhamos, sociais, políticos, com as nossas lideranças, de alguma forma é necessário. E quanto mais eu consigo me render ao que é, mais fácil fica, né? Então, essa cauda do dragão, ela vai nos trazer e nos impulsionar a chegar à cabeça do dragão. O que acontece que a cauda do dragão, de certa forma, é um lugar muito confortável, muito fácil de estar, é muito conhecido. Nós permeamos muito bem, nós sabemos lidar com isso muito bem. E o ponto é usarmos esses dons e talentos para nos dirigirmos à vida, para realizarmos o brilho do nosso sol, para realmente podermos chegar a essa cabeça do dragão, para chegar ao nosso meio do céu, para realmente trazermos as informações, dons e talentos que o nosso mapa nos traz. Aqui eu quero aproveitar e contar um pouco que Abraão, o patriarca, ele reconheceu, identificou os planetas como eles são hoje, né? Vários desses planetas, pelo menos os que eram vistos a olho nu, como nós vemos hoje. E o que acontece é que ele identificou que o nosso DNA de alma é registrado pelos planetas no momento do nosso nascimento. Então, o nosso mapa traz o registro do nosso DNA emocional e espiritual. Então, ele realmente é um mapa. Ele é um mapa que nos mostra a nossa jornada. E eu vou repetir, a nossa escolha de alma. Nós escolhemos, que eu já ouvi muita gente dizer, mas esse Saturno meu, esse aspecto que eu tenho, ninguém é culpado. Você escolheu esse destino, você escolheu esse momento de nascimento, você escolheu esse destino, você escolheu nascer nessa família. E nascendo nessa família, nossos sistemas familiares estão a serviço do campo coletivo. E nós estamos a serviço dos nossos sistemas e a serviço do campo coletivo, principalmente num momento como agora. Num momento onde todos vivemos a mesma experiência, e nem é só no nosso país, é no mundo inteiro. Então, todos nós vivemos a mesma experiência. Então, é muito importante isso que eu vou dizer, porque a minha tarefa hoje, a sua tarefa hoje, o passo que você dá hoje, o passo que eu dou hoje, faz toda a diferença para a humanidade. Então, imagina que cada passo que eu dou reverbera para os meus ancestrais. Cada passo que eu dou reverbera para os meus descendentes. E da mesma forma, cada passo que eu dou, eu reverbero para toda a humanidade. Cada passo que você dá de superação, cada um de nós, que eu e vocês, cada um de nós dá passos de superação interna e externa, nós também contribuímos para o crescimento da humanidade. Quanto mais eu me conscientizo que eu sou um ser humano vivendo uma experiência divina e não um ser divino vivendo uma experiência humana, quer dizer, eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana, né?
eu não estou voltando a ser um ser divino. O que eu preciso é me conscientizar de que eu sou esse ser divino. O quanto de fato eu tenho uma potência e uma grande capacidade de criação, onde o meu pensamento, o meu crescimento, ele envolve a tudo e a todos. E quanto mais eu me conscientizo que eu crio a minha realidade, que eu me conscientizo que eu contribuo, mais eu reconheço a minha responsabilidade diante da minha vida, diante do meu sistema familiar, ancestral e dos meus descendentes. Eu tenho um trabalho pessoal de muito tempo. Eu comecei a me trabalhar com 27 anos. Eu tenho 60 hoje. Então, essa jornada eu pude vendo que na medida que eu fui dando passos, os meus filhos foram dando passos. Então, eu vejo como com o workshop Cabeça do Dragão, à medida que eu arrisquei, uni duas ferramentas e com responsabilidade, passo a passo, eu fui numa construção séria, responsável, não de uma forma bloqueada, né? Quanto mais eu pude dar esses passos, mais eu vejo como eu toco outras pessoas e contribuo para o crescimento de outras pessoas. Tá? Então, o workshop Cabeça do Dragão eu desenvolvi em 2012. Né? E quando começou a pandemia, o último workshop que eu dei presencial foi em São Paulo. E eu tinha vivido dias maravilhosos, eu tinha passeado, eu tinha ido a restaurante, museu, viajado, feito um grupo maravilhoso com a organização da Rebeca Barão, que está aqui, inclusive, assistindo. E eu cheguei aqui, eu não tinha o que fazer. Eu tive que entrar num período completa imersão, completo isolamento, porque eu não sabia o que poderia acontecer e o que teria acontecido, né? Se eu poderia ter contraído Covid ou não. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, então, entrei nos meus 14 dias, né? Então, disse, bom, ninguém pode chegar perto, fiz as compras e fiquei aqui em imersão. Eu chamei de imersão, porque, na verdade, foi um grande convite a todos nós, e é um grande convite a todos nós, voltarmos para casa, mas voltarmos para a nossa casa interna principalmente, né? Para esse crescimento interno. Então, naquele momento, eu pensei, o que eu vou fazer? Como vai ser impossível fazer o Cabeça do Dragão, o workshop Cabeça do Dragão online? Né? Não sabia como fazer, não sabia o que fazer. Mas naquele momento, nesse período de imersão, nessa imersão de vários dias, eu tinha recebido uma informação num trabalho que eu fiz com, enfim, com uma constelação bastante profunda, bem especial, quanto nesse momento nós estamos vivendo um momento de despertar. E nós estamos vivendo um momento de despertar coletivo. E, na verdade, realmente um convite a esse retorno à nossa casa, interna e externa. Né? Externa primeiro e interna. E o que aconteceu, então, naquele período? Eu falei, bom, como é que eu posso levar o Cabeça do Dragão para as pessoas? Né? O workshop Cabeça do Dragão. Até então, eu não entendia como, então eu desenvolvi mais um projeto, que foi o Despertar do Dragão. Né? Então, o que nesse Despertar do Dragão a gente fez e a gente faz? É realmente, a cada encontro, nós fazemos vivências, só que com teoria, do que nós fazemos no workshop Cabeça do Dragão. Né? Então, no workshop Cabeça do Dragão, eu faço várias vivências introdutórias, que são uma preparação para as pessoas começarem a vivenciar seus mapas, e depois, ao final,
eu faço mais 2 vivências, 2 movimentos sistêmicos, de forma que as pessoas possam integrar todo o seu trabalho realizado ao longo do final de semana, daqueles 2 ou 3 dias. Então, o que eu fiz no Despertar do Dragão? Né? Então, eu trouxe esses movimentos sistêmicos, só que aliando com teoria. Com teoria, com entendimento, com aprendizado, que cada um vai podendo compreender mais profundamente o seu trabalho. Vai podendo compreender teoricamente e vivencialmente esses passos que nós damos. Então, o primeiro, no Despertar do Dragão, nós fazemos em 5 dias, 5 encontros de 2 horas, onde no primeiro dia nós trabalhamos a conexão com a sua ancestralidade. Essa conscientização do seu pertencimento e da sua importância no seu sistema. Você hoje é resultado de trilhões de pessoas que viveram desde o início dos tempos. Então, e cada um deles está registrado nas nossas células e registrado no nosso DNA. E isso é importantíssimo, porque nós temos toda essa sabedoria, toda essa resiliência nas nossas células, no nosso DNA. Então, nesse primeiro dia do Despertar do Dragão, nós trazemos então a consciência, essa importância e a riqueza desse pertencimento à nossa ancestralidade. No segundo dia, é exatamente compreender o seu pertencimento e convite de que você possa se abrir a esse universo que nos toca viver, que nós estamos absolutamente mergulhados a ele, que nós somos partes desse universo, nós não temos um universo fora de nós, nós somos pó de estrelas, nós somos seres que somos pertencentes a todo esse cosmos. Então, essa compreensão eu trago no segundo dia do Despertar do Dragão. Então, essa compreensão de que existe uma grande ordem nesse aparente caos que é o universo. Essa compreensão de que nós estamos mergulhados, sim, nos sistemas ancestrais, e sim, nesse sistema cósmico, nesse sistema galáctico, nesse sistema planetário, nesse sistema universal. Nós somos parte desse grande sistema universal. E nós estamos absolutamente conectados com tudo e todos. No terceiro dia, então, nós vamos trabalhar algo que é fundamental para a nossa vida. O momento da nossa concepção. A compreensão do momento da nossa concepção. Esse momento que é único, que a vida uniu esse homem e essa mulher para te passarem a vida, para me passarem a vida. Das formas mais inusitadas, das formas mais aleatórias, das formas aparentemente mais impossíveis, aquele homem e aquela mulher se encontraram e te passaram a vida. E esse é o convite nesse dia, no terceiro dia do Despertar do Dragão. E no quarto dia, então, nós trabalhamos o reconhecendo a grandeza da sua alma, que é um dos passos que nós damos no workshop Cabeça do Dragão. Cada um desses dias no Despertar do Dragão, que é um trabalho, e o workshop Cabeça do Dragão é o trabalho que antes era o principal, ele é o inicial e o principal, nós trabalhamos o reconhecimento da grandeza da sua alma. Sem reconhecer a grandeza da sua alma, sem reconhecer a potência que você é, você não pode chegar à sua cabeça do dragão, a realizar o seu meio do céu, a brilhar o brilho do seu sol. Essa realização plena passa por esse reconhecimento da grandeza da sua alma. Esse lugar de que você é um ser divino vivendo essa experiência humana, que você tem
um lugar que é muito maior do que a sua personalidade, né? Do que isso aqui é o seu instrumento para lidar com esse mundo terreno, né? Mas você é muito grande. Então, e no 5º dia do despertar do dragão, nós vivemos realmente essa abertura para a sua cabeça do dragão. O reconhecimento do passo que é quando você se coloca no lugar da sua cabeça do dragão, o que vivencialmente você sente, né? Então, eu acho que é importante trazer e esclarecer. Então, são 2 trabalhos, né? Hoje, o Cabeça do Dragão, que antes era só o workshop, durante a pandemia ele se tornou um método. Então, o primeiro trabalho foi o workshop Cabeça do Dragão, né? E que nós temos um acontecendo agora essa semana, e mais 3 workshops até o final do ano. Nesse momento, todos online, né? E que a gente identificou que é super possível e é maravilhoso, e tão profundo quanto. A única coisa que falta é realmente esse contato físico, que nesse momento não é possível, mas que sim, é muito potente, e eu mesmo recebi o meu às vésperas de fazer meus 60 anos, né? Então, um trabalho é o workshop Cabeça do Dragão, que acontece hoje online em uma noite, 2 dias inteiros, com um máximo de 12 pessoas fazendo a vivência do seu mapa, e com um número máximo também de 16 participantes, além dos que vão fazer a vivência do seu mapa. E o Despertar do Dragão, que são 5 encontros, onde nós vamos vivenciar os movimentos sistêmicos que nós fazemos no workshop Cabeça do Dragão. Sendo que no Despertar do Dragão nós temos teoria, e no workshop Cabeça do Dragão ele é absolutamente vivencial. No workshop Cabeça do Dragão nós fazemos os movimentos sistêmicos, vivenciamos os mapas daquelas pessoas que se propuseram a fazer as vivências dos seus mapas, e no Despertar do Dragão nós somente fazemos a vivência dos movimentos sistêmicos com teorias. Então eu aprofundo um pouco mais teoricamente, né? O que eu entendi é que o Despertar do Dragão ele era somente uma síntese, né? E o que eu fui entendendo é que, na verdade, o Despertar do Dragão também ele é um trabalho por si, né? Então, um trabalho não é pré-requisito para o outro. O workshop Cabeça do Dragão não é pré-requisito para o Despertar do Dragão, e o Despertar do Dragão não é pré-requisito para o workshop Cabeça do Dragão. Mas eles se complementam, né? Então, eu já pensei de alguma forma fazer como um casamento dos dois, né? Fazer um trabalho onde a pessoa possa fazer um e fazer o outro de uma forma que facilite, né? E também com a pandemia, com esse momento, eu desenvolvi então o workshop Cabeça do Dragão, trazendo isso para o momento individual. Então, o que a gente faz nas individuais vivenciamos no mapa astrológico, eu faço o mapa astrológico e nós vivenciamos com a pessoa, somente eu e a pessoa. Então, ao invés de vários participantes entrarem nos lugares dos planetas do mapa daquela pessoa, a própria pessoa entra no lugar dos planetas. Ou então, mesmo eu à distância, eu entro no lugar dos planetas. E isso vai trazendo, da mesma forma que no workshop, vai trazendo as informações que vão aonde estão as limitações dessas pessoas, né? Dessas pessoas, né? Então, na sessão, no workshop Cabeça do Dragão, ele acontece numa noite e 2 dias inteiros. No Despertar do Dragão, ele acontece em 5 dias, em 5 encontros de 2 horas. Né? E no Cabeça do Dragão individual, ele acontece em sessões de 2 horas. Né? Então, o que eu me dei conta e nós nos demos conta há pouco tempo é que o que acontece antes era somente o workshop Cabeça do Dragão, ele se tornou então
um método, né, que inclui o workshop, inclui o despertar do dragão e inclui os atendimentos individuais, né? Uma coisa que eu não contei foi que o ano passado, em dezembro, nós concluímos a primeira turma de facilitadores do Cabeça do Dragão, né? Do workshop Cabeça do Dragão, que hoje também fazem o Cabeça do Dragão individual, né? E o que acontece é que nesse momento, então, nós já começamos a preparar. Na verdade, nós começamos a preparar já em junho o workshop a formação do Cabeça do Dragão para 2021. O que muitas pessoas começaram a nos pedir para começar a acontecer já no primeiro semestre, então, já em primeira mão, trazendo essa informação que, sim, a formação do método Cabeça do Dragão vai começar em maio de 2021, com um módulo introdutório para as pessoas que não conhecem o trabalho ou que têm dúvidas sobre o que vai acontecer, sobre se quer fazer ou não quer, se tem certeza que vai fazer ou se não vai. Então, nessa formação, nós temos professores de astrologia, professores de constelação. O único pré-requisito é que a pessoa tenha conhecimento, tenha feito a sua vivência do seu mapa astrológico, né? Não faz sentido ela querer ser facilitador sem ela conhecer o trabalho, que ela tenha participado do workshop e feito a vivência do seu mapa. E durante a formação nós temos um processo, né? É um processo onde vamos ter constelação, vamos ter astrologia e vamos também como um processo de autoconhecimento, de aprofundamento pessoal de autoconhecimento, né? Então, hoje essa live está substituindo um pouco os imprevistos que a gente teve aqui, que deveria estar acontecendo o Dragão com Vida. Então eu estou trazendo sobre o que é o projeto Cabeça do Dragão, o que é o método Cabeça do Dragão, o que é o workshop Cabeça do Dragão, Despertar do Dragão e o Cabeça do Dragão individual. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível, né? O workshop Cabeça do Dragão, ele acontece agora, tem 4 workshops por acontecer, né? E são 4 organizadoras diferentes nesses próximos workshops, sendo que hoje 5 organizadoras que eram de cidades diferentes se propuseram a organizar os workshops online, que hoje as fronteiras se acabam, né? Então, nós não precisamos mais delimitar, olha, essa aqui é de Porto Alegre, essa é de Campo Grande, essa é de São Paulo, essa é de Florianópolis. Na verdade, ou de Belo Horizonte, que são essas organizadoras que se dispuseram a organizar os workshops online, que experimentaram e se dispuseram a organizá-los agora. Então, o workshop Cabeça do Dragão acontece com a organização dessas pessoas, né? Esse ano nós não vamos fazer o Despertar do Dragão novamente, só vamos o ano que vem. E o atendimento individual de Cabeça do Dragão é segundo um agendamento e pode ser diretamente comigo, né? Ou então com os vários facilitadores que se formaram, com 12 facilitadores que se formaram em dezembro, que constam no site. Eles também podem fazer os atendimentos individuais, né? Então, essa noite é para que eu pudesse contar um pouco sobre o Cabeça do Dragão e também trazer sobre o método Cabeça do Dragão. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou disponível, né? Senão a gente vai fazer uma visualização, uma breve meditação e encerramos a nossa live.
Bom, então se não tem perguntas, eu vou pedir para vocês, quem desejar, fechar um pouco seus olhos, entrar em contato com sua respiração. Solte todo o ar, esvaziando seus pulmões. Procure se tornar totalmente presente e consciente a você aqui e agora. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações. Respirando, sentindo o ar entrando e o ar saindo de suas narinas e soltando todo o ar. E mantendo-se de olhos fechados, visualize a presença de seus pais biológicos às suas costas. Respire, vá sentindo a presença de cada um deles. E percebendo que vai mudando quando você convida a presença de seu pai e sua mãe biológicos. E atrás deles, visualize os seus avós paternos e maternos. E atrás deles, visualize os seus bisavós. E vá visualizando todos os que vieram antes. Desde o início dos tempos, as milhões de pessoas, bilhões de pessoas, de todos os tempos, desde que a vida é vida. Vá se dando conta desde os primeiros. Vá se dando conta de tudo que foi vivido e superado para que você esteja aqui agora. Vá respirando, se dando conta do registro de todos eles em suas células. Respire do registro de todos eles em seu DNA. Toda a sabedoria, toda a coragem, todo o amor de todas essas trilhões de pessoas, N pessoas de todos os tempos. Respire. E vá se dando conta de você aqui e agora, como resultado de todos eles. E diante de você, os seus descendentes. Visualize seus filhos, aqueles que não têm filhos. Visualize seus irmãos menores, seus primos, aqueles que já vieram depois, sobrinhos. Visualize todos os que vieram antes e todos os que vieram depois.
com a consciência de você como ponte aqui e agora, entre o passado e o futuro. Você aqui e agora, o presente inclui todo o passado, inclui todo o futuro. E ao mesmo tempo que traz sua ancestralidade às suas costas, você dando conta do seu pertencimento ao universo. Visualize-se na Terra, nosso sistema solar, nossos planetas, nosso Sol. Visualize a nossa galáxia, a Via Láctea. Visualize um grande grupo de galáxias que a nossa galáxia, a Via Láctea, pertence, e todas elas conectadas entre si. Visualize esse grande e ilimitado universo, estrelas, luas, meteoros, planetas, nebulosas. Vá visualizando o seu pertencimento ao universo. Vá reconhecendo em você o seu DNA cósmico, o seu DNA de alma, registrado pelos planetas no momento do seu nascimento. E respire, se dando conta de toda a grandeza que você traz em si mesmo. Como a vida te quer e te quis exatamente como é. Grande como é. E vá desse lugar reconhecendo o lugar que você ocupa no cosmos, o lugar que você ocupa em seu sistema, o lugar que você ocupa na vida, esse tempo e espaço que te cabe, aqui e agora. E vá voltando bem devagar, abrindo seus olhos bem devagar. Quem desejar permanecer mais tempo nessa conexão, simplesmente mantenha-se sem nenhuma outra intenção, se conectando e percebendo o que vai acontecendo. E vão voltando bem devagar. Então, a Maria Gorete pediu mais informações sobre a formação. Quem desejar informações sobre a formação é com a Rebeca Barão, que ela está aqui agora. Acho que é @Rebeca Barão. Quem desejar participação nos workshops é a Annelise Nanete, o segundo workshop de dezembro. Jussara Matos é o primeiro workshop de dezembro. Rebeca Barão é o segundo workshop de novembro. E a Roberta Ramírez é o workshop de amanhã, sexta e sábado. Amanhã à noite, sexta e sábado, com a Roberta Ramírez, terapeuta Roberta Ramírez.
Então, as informações são com essas pessoas. Então, quem desejar também pode ser pelo site, ou pelo Insta, ou pelo Facebook. Também tem a página do Cabeça do Dragão, é cabecadodragal.com. Lá tem várias informações, vários textos que complementam muito do que eu falei aqui e que também são parte e são trazidos no Despertar do Dragão. Então, agradeço a todos pela presença. Muito boa noite, bom descanso a todos. Espero que possamos nos ver em breve. Boa noite.